começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Vamos lá, senhores, questão 1, questão da Bahia, tá? Vamos ver. Eu vou responder o enunciado que está aqui. Não quer dizer que eu concorde com o enunciado, tá bom? Tenho lá minhas críticas ao enunciado. Então, a Universidade Federal da Bahia fala assim: quando você liga um televisor, o material que reveste a tela internamente perde uma grande quantidade de elétrons. E, vou parar aqui, tá? Olha lá, senhores, esse negócio de perde uma grande quantidade de elétrons, fisicamente não é adequado você falar isso. Perde uma quantidade de elétrons. Seria mais fácil, correto mesmo, seria falar assim: quando você liga a TV, a tela interna doará elétrons. Ela vai doar elétrons, certo? Ela vai doar elétrons. Ok, tá? Ela vai doar elétrons. Então, isso seria melhor do que perder, certo? E se torna eletricamente carregada. Então, aqui, senhores, vamos lá, vamos por partes. Se ela vai ficar carregada e ela doou elétrons, tá? Em vez de perder elétrons, eu poderia falar que ela ficou carregada positivamente. Por quê? Porque quando a gente fala, o que significa estar carregado positivamente? Quer dizer que você tem excesso de carga, o quê? Positiva. Se ela doou elétrons, ela ficou com excesso. Note bem, eu não estou desenhando todos os átomos, eu estou desenhando só o excesso para falar que o sinal dessa tela aqui, ela é o quê? Positiva. E aí fala assim, você pode verificar a presença dessa carga positiva, né, aproximando o braço da tela e notando que os pelos ficam em pé. Ele colocou em pé entre aspas. Ele deveria ter colocado aqui também entre aspas, perder elétrons, tá? Em vez de perder, poderia ter colocado que doou elétrons. Tá ok? Deixa eu pegar aqui. Tá aí, senhores. Quando você aproximou o seu braço, você tem que entender que o seu braço, vou só desenhar para representar, tá? Depois a gente apaga. O seu braço tem carga positiva e carga negativa. Braço, carga positiva e negativa, na mesma quantidade. Então, o seu corpo estaria neutro. Mas quando você aproximar, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: as cargas negativas, lembrando que quem se move são as cargas negativas. As cargas negativas sentirão atração pelas cargas o quê? Positivas da tela da televisão, certo? Então eu vou ter aqui uma grande quantidade de cargas negativas. Então minha carguinha positiva ficou abandonada aqui quietinha, sozinha aqui, senhores. Essas carguinhas negativas saíram aqui desse cantinho e quiseram ficar mais próximo, porque sentiram uma força de atração, porque aqui eu tenho mais carga positiva do que desse corpo. O que vai acontecer? Os cabelinhos vão ficar arrepiados, né? Eles vão sentir uma força elétrica, aonde vai arrepiar os cabelos. Tá, voltando para a questão, qual é o sinal da carga adquirida pela tela? Tá? Aí você pode responder, tá, senhores? Que o sinal, eu já respondi, né? É positivo. O sinal é positivo, tá? Da tela, o sinal é positivo. Tá certo, senhores? Então essa é a pergunta, exercício bem simples, tá? Se você se afastar da tela de televisão, o seu corpo estava neutro, ele vai continuar o quê? Neutro. Só que esses elétrons que estavam aqui, né, vão voltar e fazer parzinhos com os seus prótons, porque aí essas cargas negativas sentirão atração pelas cargas positivas, tá certo? Agora, só para enriquecer o exercício, se você encostar o seu braço na sua televisão, essas cargas negativas vão passar para a tela. Esse corpo vai continuar carregado positivamente e seu corpo vai ficar carregado também o quê? Positivamente, tá? Para enriquecer mais ainda o exercício. O que tem entre a tela e seu braço é o ar. Entre aspas, esse ar seria como um isolante, certo? Só que se essa quantidade de carga for muito grande,
aí essa força de atração vai ser maior e esse elétron pode pular do seu braço para a televisão, que é o famoso choquinho, né? Questão 1 respondida. Duas críticas em relação à questão 1. Com essa palavra perde, que deveria ser doar, porque não perde, não some o elétron e passa de um corpo para o outro, tá? E para mim, o que eu entendi até ver essa questão é que não era um feixe de cargas positivas, né, que era bombardeado, era um feixe de cargas o quê? Negativas, né? Mas tudo bem, vamos lá. Exercício 2. O que ele fala no exercício 2? Uma aluna de cabelos compridos, ó, tá aqui a menina, cabelo loiro, comprido aqui, cabelão, num dia seco. Aqui eu vou enriquecer a aula. Por que num dia seco? Porque se o dia for muito úmido, né? Quando que eu sei que o dia é úmido? Quando tem muitas nuvens no céu. Aí é um dia onde a umidade do ar é alta. Quando não tem nuvem nenhuma, é um dia que a umidade do ar é baixa. Tá? Então, num dia seco. Por quê? Porque se tiver muita umidade de ar, é difícil eletrizar um corpo, porque esse ar, esse vapor de água em contato com a carga elétrica, ou ele vai absorver ou vai doar elétrons, entendeu? Então, ele ia ser difícil eletrizar um corpo. Mas num dia seco, aí o ar se comporta de maneira como isolante, aí é bacaninha, tá? Percebe que depois de pentear os cabelos, mas aí quando você penteia, você não esfrega o pente no cabelo, então isso é eletrização por atrito. E quando é eletrização por atrito, acontece o fenômeno seguinte: se o cabelo ficar positivo, o pente obrigatoriamente tem que ficar o quê? Negativo, com a mesma quantidade de carga. Se o cabelo ficou com um excesso de 4 positivo, o pente tem que ficar com excesso de 4 negativo. O que aconteceu? Esse negativo, ele pertencia ao cabelo, mas na hora que você foi esfregando, o cabelo doou elétrons para o pente. Então o pente ficou com excesso de elétrons, então ele ficou carregado negativamente. Obrigatoriamente o cabelo ficou carregado o quê? Positivamente. Essa é uma possibilidade, tá? Certo, senhores? E aí o que acontece? Se o pente ficou negativo, ó, o pente ficou negativo, o pedacinho de papel que está lá, o pedacinho de papel, ele está neutro. Mesma quantidade de cargas positivas com mesma quantidade de cargas o quê? Negativas. O que vai acontecer? A carga negativa do pente em excesso vai atrair a carga positiva do papel. E aí, como isso vai ser maior que a força da gravidade, o papelzinho gruda no pente, vencendo a força da gravidade, tá? Essa é uma possibilidade. Qual seria a outra possibilidade, né? A outra possibilidade é que eu não sei, a olho nu eu não sei. Se eu esfregasse o pente no cabelo e o cabelo ficasse negativo, então o pente, obrigatoriamente, ele teria que ficar o quê? Positivo. A olho nu, eu não sei quem é positivo e quem é negativo. Mas em atrito eu sei o seguinte: se um ficou positivo, obrigatoriamente o outro tem que ficar o quê? Negativo com a mesma quantidade de carga, tá? E aqui, se aqui o pente ficou positivo, se o pente ficou com excesso de cargas positivas, ele vai atrair o pedacinho, o papel está neutro, ele vai atrair aqui as cargas negativas. Como essa força vai ser maior que a força da gravidade, eles vão grudar, certo? E aí a gente volta para a questão. O pente utilizado atrai pedaço de papel. Isso ocorre porque o pente se eletrizou por atrito. Letra A já é a correta, hein? Mas vamos olhar as outras. Os pedaços de papel estão eletrizados? Não. Tá? Poderia até estar eletrizado. O que acontece? Se ele estiver neutro, você vai ver essa força de atração. Se ele estiver eletrizado positivamente, se ele fosse positivo, ele não ia grudar, ia ter força de repulsão. Se ele tivesse eletrizado negativamente, aí teria o quê? Força de atração, tá? Mas ele não fala nada do papel, então a gente vai considerar ele como neutro, tá? Vamos para a letra C. O papel é um bom condutor? Não, o papel não é um bom condutor. Quem é um bom condutor? Metais. Há atração gravitacional entre o pente e os pedaços de papel. Olha, aqui é uma resposta complicada, tá?
Se eu não olhar o texto e olhar só essa frase, eu tinha que falar que ela era correta, porque existe interação gravitacional, sim. Existe força de atração entre o pente e o papel, mas ela é tão desprezível que seria imperceptível, porque a massa dos dois corpos são muito pequenas. Mas existe a atração? Existe, porque massa atrai massa. Isso está ligado na terceira lei de Newton. Tá? Isso está ligado nas leis de Newton. Massa atrai massa. Mas o nosso contexto é explicar por que o papel está grudado no pente. Tá? Se você pegar um pente neutro e um papel neutro, você vai ver que a força da gravidade da Terra vai agir sobre o papel e ele vai cair no chão, né? Então não vai ter esse efeito. Mas mesmo assim, existe, mas pelo contexto não é a resposta certa. O pente é um bom condutor elétrico? Só se esse pente fosse de metal. Ele não afirma isso, também não posso afirmar. Então, questão 2, letra A de amor. Questão 3. Questão 3, senhores, é uma questão também que... Bom, deixa para lá. Questão 3, tem uma coisa bacana que a gente pode aprender na questão 3, que é como fazer prova de assinalar, tá? Tem muitos alunos que ainda estão no terceiro colegial e não sabem fazer prova de assinalar, que não tem essa manha. Então ele dá um texto, né? Os campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos a automóveis. O que acontece? Por que você toma esse choque elétrico? Num dia seco, tem que ser um dia seco. Se for um dia úmido, o corpo não fica eletrizado, né? O vapor de água aí vai interagir com essas cargas elétricas, ganhando ou perdendo elétrons, tá? Então, mas num dia seco, um carro em movimento, o vento, o ar vai estar passando pela lateral do carro, certo? E quando o ar passa pela lateral do carro, existe um atrito. E quando existe atrito, um corpo fica carregado positivamente e o outro corpo fica carregado negativamente, com a mesma quantidade de cargas, né? Com sinais opostos e a mesma quantidade de carga, certo? Se você chegar aqui e encostar nela, ou os elétrons vão passar do seu corpo para o carro, ou os elétrons do carro vão passar para o seu corpo. Depende de qual é o sinal do carro, se ele é positivo ou negativo, porque são os elétrons que se movem, tá? Tem um videozinho aí no meu playlist aí, eu com o John Travolta brincando, né, de eletrização, tá? Depois você dá uma olhada lá que a gente explica isso melhor. Tais choques são devidos aos fatos de estarem os automóveis eletricamente carregados, verdade, ou com positivo ou com negativo, a olho nu eu não sei, né? Sobre a natureza dos corpos eletrizados ou neutros, considere as afirmativas a seguir. Bom, então vamos lá. Se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. Verdade. Isso daqui é o quê? Verdadeiro. Alternativa 1, verdadeira. Com isso, eu já falo o seguinte, opa, A2 está fora aqui, ó, a letra E. A letra D não tem 1, então está fora, certo? Opa, A, B e C tem 1, então tem que considerar ainda. 2. Se um corpo tem cargas elétricas, e todo corpo tem que ter cargas elétricas, certo? Ele não falou que em excesso, ele falou que o corpo tem carga elétrica. Então, está eletrizado? Falsa. Um corpo neutro tem cargas elétricas, não em excesso, mas tem carga negativa, tem carga positiva, mas não em excesso. Então, ele não está eletrizado. Para estar eletrizado, precisa estar em excesso. Então, a 2 é falsa. Se a 2 é falsa, a letra A também não posso considerar. Aí, o que acontece? Eu fiquei com a B e a C. E a B e a C, você nota que é 1, 1, 4, 4. A diferença da B e a C é quem? É a 5. Numa prova, eu não perderia tempo lendo a 4. Eu já ia só ler a quem? A 5, mas eu não estou numa prova, tá? Então, ele fala o seguinte. Ao serem atritados dois corpos neutros de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com cargas opostas, verdades, e com a mesma quantidade. Se você quisesse ter colocado isso, também ficaria mais verdade ainda. Posso falar que existe mais verdade? Acho que sim. Devido ao princípio de conservação das cargas, tá?
Poderia ter escrito de uma forma mais elaborada, mas a frase está correta. Então a 4 é verdadeira. Eu não precisava julgar, porque nas duas respostas tinha 4. O que não tem é o 5. Eu tenho que julgar o 5. Na eletização por indução, é possível obter-se corpos eletizados com quantidades diferentes de cargas. Aí que tá. A gente tem um termo que a gente fala de equilíbrio eletrostático. No problema de indução é que eu não tenho 2 corpos, eu tenho 3 corpos. Como assim você tem 3 corpos, Mário? Eu tenho 3. Eu vou ter um bastão, tá? Vou colocar aqui, né? Um bastãozinho aqui para mim, ó. Esse aqui vai ser um bastão. Eu vou falar que ele está carregado negativamente, certo? Eu vou falar que ele está carregado negativamente, ok? Eu vou pegar um corpinho qualquer, certo? Vou pegar uma bolinha. Fiz aqui uma bolinha e ela é um corpo o quê? Que está neutro, tem a mesma quantidade de carga positiva, a mesma quantidade de carga negativa. O que vai acontecer aqui? Como esse bastão está negativo e ele se aproximou, ele vai repelir as cargas o quê? Negativas, certo? Vai repelir uma quantidade de carga negativa, ok? E eu vou ficar, por exemplo, eu poderia ficar aqui, sei lá, eu poderia ficar assim, com o polo, né? Aqui assim, positivo, e aqui o quê? Negativo. Até vou escrever uns menos aqui a mais, certo? Não estou encostando. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar esse corpo na indução, eu tenho que ligar ele a um fio terra. Eu vou ter que ligar ele a um fio terra. Então eu vou pegar esse corpo aqui e vou ligar ele a um fio terra. O que aconteceu? Essas cargas negativas estão sentindo força de repulsão, quiser ficar no lugar mais longe. Mas agora elas têm um caminho para ficarem mais longe. Qual é esse caminho? Esse caminho agora é diretamente para onde? Para a Terra. Então elas vão elas poderão ir para a Terra, deixando, depois que eu tirar esse fio terra, esse corpo carregado o quê? Positivamente, certo? Depois que eu tirar o fio terra, aí essas carguinhas vão estar, esse corpo vai estar carregado o quê? Positivamente, beleza? Pode acontecer na eletização por atrito de terem cargas iguais? Pode acontecer. Pode acontecer também de quantidades diferentes? Pode acontecer. Então, é possível, olha a palavra, o segredo dessa palavra, o segredo desse exercício, essa palavra aqui, ó, é possível, ó. Isso que é o segredo. Ele não está afirmando que são sempre diferentes. Ele afirmou que é o quê? É possível. Na eletização por indução, é possível obter corpos eletizados com quantidade de cargas diferentes? Sim, é possível. Então, ela também é uma frase o quê? Verdadeira, tá? Com isso, eu vou ter quem? Letra B de bola. Por causa dessa palavra, é possível, tá? Então, tá aí exercício 3 resolvido para você, certinho? Se ele afirma assim, na eletização por indução, sempre será com quantidade de cargas iguais? Aí eu já ia ficar com o pé atrás, mas como é possível, tá ok. Questão 4. Vou voltar aqui para minha tela inicial. Só aqui, tá. Uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, toma aqui, senhores. Só mover para cá para o cantinho aqui para ficar bonitinho, né? Então, toma aí. O que acontece na questão 4? Fala o seguinte. Em seu laboratório, o professor Ladeira prepara duas montagens, montagem 1 e montagem 2. ESC montagem 1 e montagem 2, tá? Distantes uma das outras, como mostra a figura 1. Tá tudo aqui, tá bonitinho, né? Os corpos estão neutros, beleza. Em cada montagem, duas pequenas esferas metálicas idênticas são conectadas por um fio e penduradas em um suporte isolante. Esse fio pode ser de material isolante ou condutor elétrico. Então, o suporte é isolante. O fio eu não tenho nenhuma informação sobre ele, certo? Em seguida, o professor
transfere certa quantidade de carga para apenas uma das esferas de cada uma das montagens. Ele então observa que após a transferência de carga, as esferas ficam em equilíbrio, como mostra a figura. Então, eu vou passar para cá para a gente poder discutir aqui, que eu queria um pouquinho maior essa imagem, certo? Então, aqui eu tenho a situação 1 sem dar ou retirar elétrons dos corpos, os corpos estão neutros, né? O que eu tenho aqui? Na verdade, eu vou ter duas forças agindo aqui. Qual é a força que eu tenho agindo? Eu vou ter uma força peso para baixo, né? E aqui eu vou ter uma força de tração para cima. O corpo está em equilíbrio. Nesse caso, a força peso é igual à força de tração, certo? Já na situação aqui, na figura 2, ele já encostou, ele já deu elétrons, certo? Agora, note bem que a esfera 1 e a esfera 2, elas têm forças de repulsão. Elas estão se repelindo, elas estão se afastando uma da outra. Então, aqui tem que ter uma força de repulsão. Então, aqui vai ter uma força para a direita, aqui vai ter uma força para a esquerda. O que acontece? Eu só tenho uma possibilidade, que elas têm o mesmo sinal. Para ter força de repulsão, elas têm que ter o mesmo sinal. Ou as duas são positivas, certo? As duas são positivas. Ou as duas são o quê? Negativas. Para ser repulsão, ou as duas são positivas, ou as duas são negativas. Já na possibilidade 2, temos força de atração. Na 2, nós temos força de atração. Na força de atração, aí, senhores, né, eu tenho uma força de atração, né? Essa bolinha faz uma força para cá, essa que está indo para cá, elas têm força de atração, certo? Na força de atração, aí eu sei que elas têm que ter sinais opostos, certo? Se essa for positiva, obrigatoriamente a outra tem que ser negativa. Ou se essa aqui poderia ser negativa e a outra ser o quê? Positiva. Essa é uma possibilidade, porque cargas de sinais opostos se atraem. Ou eu teria uma outra possibilidade, que seria esse corpo ser neutro e esse corpo estar carregado positivamente, ou esse corpo estar positivo, certo, senhor? E esse que estar neutro. Ou eu poderia ter uma outra possibilidade, né? Esse corpo aqui estar negativo e esse neutro, ou ainda, né? Esse neutro e o outro que negativo. Também teria força que de atração, tá? Então, no experimento 2, eu teria muito mais incógnitas aqui, né? No 1, eu sei o seguinte, os dois têm o mesmo sinal. Tem que ter, obrigatoriamente. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que, após a transferência de carga, em cada montagem, ambas as esferas estão carregadas? Não, porque aqui eu posso estar o quê? Com cargas o quê? Negativas. Então, essa daqui, né, senhores? Essa frase aqui não está muito bacana para a gente. Ele fala assim, em cada montagem, então estou olhando na montagem 1 ou na montagem 2, tá? Em cada montagem, após o contato, né? Em cada montagem, apenas uma das esferas está carregada? Não, eu não posso afirmar isso, porque na montagem 1, as duas têm que estar carregadas, e com o mesmo sinal ainda, diga de passagem. Se na montagem 1, ambas as esferas estão carregadas. Ok, tem que estar carregadas mesmo, certo? Na montagem 2, apenas uma delas está carregada. Pode ser? Pode ser demais essa alternativa. Pode ser ela. Vamos ler a questão D. Na montagem 1, apenas uma das esferas está carregada? Não, não pode. Aqui não pode. Uma só delas não pode. Então, senhores, a alternativa correta para a gente é letra C, certo? Essa frase também poderia estar montada de forma diferente. Na montagem 1, ambas as esferas estão carregadas?
com o mesmo sinal, ficaria mais melhor de bom ainda, tá? E na 2, poderia ser uma neutra e a outra carregada também, ou eu poderia falar, na montagem 2, se uma delas não estiver neutra, as duas têm que ter sinais opostos, também ficaria correta a frase, certo, senhores? Semana 4 montada, tá? Para você do PET 2, bons trabalhos, bons estudos, fica com Deus, fui!